Fala pessoal, mais um almoço com o TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta segunda-feira. Semana sem jogo do Botafogo, os jogadores estão de folga, merecidas. Perderam sábado, não, líderes do Campeonato Brasileiro com 10 pontos de diferença para o segundo colocado. O Botafogo segue ali em relação à campanha no segundo turno com 3 pontos a menos do que o Fluminense, que é a melhor campanha da segunda parte do Campeonato Brasileiro. O Fluminense fez 7 dos 9 pontos possíveis, o Botafogo fez 4 dos 9. É uma campanha ali abaixo do que a gente precisa para ser campeão brasileiro. O Botafogo tem ali que ter um aproveitamento entre 55% e 60% para garantir o tricampeonato nacional. Mas o meu papo com vocês nesse vídeo vai ser um pouco mais sério. Eu tenho visto, principalmente em algumas redes sociais e alguns torcedores, os mais jovens, aquela galera que pega muita pilha, né, em relação aos rivais. Deve ter grupos do WhatsApp, de amigos que ficam mandando imagens e falando, vocês só reclamam, só reclamam. Ontem, dentro do Noite Alvinegra, já coloquei aqui e vou colocar novamente aqui alguns prints de reclamações recentes de flamenguistas e palmeirenses, né, de jogadores, técnicos, dirigentes das duas equipes. E o Botafogo foi garfado no último sábado. Garfado no estádio Newton Santos. Vou colocar aqui 3 lances para vocês poderem acompanhar. Em 2, os jogadores foram expulsos. Em 1, o jogador não foi expulso, sendo que em um jogo o atleta deu 2 cotoveladas. Em qual jogo que não foi expulso? Mostrando aqui as 3 imagens para vocês. Quero saber qual a diferença entre os 3 lances. Qual jogador que não foi expulso dando 2 cotoveladas? Bruno Henrique. Qual jogador que não teve o VAR chamando para ser expulso? Bruno Henrique. Você teve o primeiro gol, que ali é o lance interpretativo, né? Onde a bandeirinha poderia muito bem ter levantado ali, a Neuza Bach, se eu não me engano, que foi a bandeirinha, poderia ter levantado o seu instrumento de trabalho e marcado o impedimento. Ou o próprio VAR ter chamado e ter mostrado para o Rafael Claus que o Bruno Henrique divide a bola ali, vai na direção do próprio Marlon Freitas na hora do gol contra. Mas você não teve ninguém chamando. E claro, o lance polêmico, que você vê alguns flamenguistas colocando em relação à desculpa deles de que a bola rodou até chegar ali no lance do Bruno Henrique, que foi mais falha do técnico Bruno Lage de ter escalado o jogador errado, ter escalado o JP Galvão e etc. Eu quero falar uma coisa com vocês que não gostam de reclamar da arbitragem. Continuem calados, continuem mesmo. É isso que eles querem. Quando você vê flamenguistas, a Flapress, que é muito forte, os jornalistas flamenguistas, eles conseguem manipular o meio, conseguem mesmo. O Botafogo, sistematicamente, é o clube mais garfado do futebol brasileiro. Se a gente pega o que aconteceu no Campeonato Nacional, 2 derrotas que o Botafogo teve, tivemos participações decisivas da arbitragem. O pênalti não marcado em cima do Janderson no final do jogo contra o Atlético Paranaense e contra o Flamengo no último sábado. A situação do Bruno Lage é à parte. Os erros do Bruno Lage, da escalação do lado direito que ele fez com o JP e com o Segovinha, isso é um caso à parte. Esse ali é um outro erro. E um erro não justifica o outro. TF, mas se o Bruno Lage tivesse escalado certo, não teríamos tido problemas. Beleza, concordo com a tua argumentação. Se ele tivesse colocado um lado direito mais forte, mas com imposição física, talvez não tivéssemos tido problemas e teríamos vencido o Flamengo dentro de casa. Porém, eu contra-argumento para você que tá falando isso. E se o Flamengo não tivesse tido aquele gol com 1 minuto de jogo? Se tivesse tido impedimento do Bruno Henrique? E aí, será que o jogo teria sido da mesma maneira? E se o Bruno Henrique tivesse sido expulso ainda no primeiro tempo, após a cotovelada que ele deu no Cuesta? E se ele tivesse expulso no segundo tempo, com a segunda cotovelada que ele deu no JP Galvão? Ele não estaria em campo para fazer a jogada do gol. A arbitragem direciona para onde ela quer. O Rafael foi muito bem no que ele falou ontem. No seu perfil no Instagram, vou colocar aqui sobre reclamações. Os jogadores do Botafogo são meninos em relação a alguns pontos. Tem que reclamar sim. Tem que fazer rodinha sim. Hoje estava analisando aqui uma coisa bem interessante do jogo ontem. Que às vezes os comentaristas perguntam por que os jogadores só reclamam e ficam reclamando. É simples. No lance de ontem, nenhum jogador do Botafogo foi reclamar com o juiz. E simplesmente o Claus ignorou a falta. No jogo contra o Curitiba, todo mundo foi reclamar com o juiz e ele ficou assustado e simplesmente deu a falta. Então, às vezes, os comentários perguntam, por que o jogador reclama com o árbitro? Não tem nada. É simplesmente, se você ver o jogo de ontem, você vai ver.
Uma falta clara no Tietê, ninguém reclamou com o árbitro, o Cláudio fingiu que não viu também e deixou o jogo seguir. É assim que acontece. Os árbitros, infelizmente, eles pedem que os jogadores reclamem, né? Porque se não reclamar, não tem falta, pô. Essa é a visão que eu vejo, que acontece muito. A TF, mas o Gabriel Pires cobrou e foi expulso. Vocês viram por que o Gabriel Pires foi expulso depois do final do jogo? Porque ele falou que os árbitros são mascarados. O Rafael Claus, ele foi direcionado no jogo de sábado para, na dúvida, pro Flamengo. Ficou nítido. O VAR, ele foi patético em não ter chamado. E por isso que eu vou bater nesta tecla sim. Porque uma coisa que eu não aguento na minha vida, e eu acho que vocês também não têm que aguentar nas de vocês, é você ser prejudicado em qualquer coisa. Os erros do Laje não tem nada a ver com os erros da arbitragem. Você tem erros acontecendo simultaneamente. Laje escalando errado e os erros acontecendo aqui. Se os erros que aconteceram aqui tivessem sido minimizados, se você tem a não marcação do primeiro gol por causa do impedimento do Bruno Henrique, que vai em cima do jogador do Botafogo, do Marlon Freitas, você teria o quê? Não teria esse primeiro gol. Se você tem o Bruno Henrique expulso, você não teria o segundo gol. E não tô falando nem da falta que aconteceu em cima do Tietê, que era para ter sido marcada no campo. Então não caiam na pilha de flamenguistas, não caiam na pilha de jornalistas flamenguistas tendenciosos, que querem usar sempre essa narrativa. Ah, lá vai o Botafogo reclamar. Eles são os maiores chorões que existem. O Gabriel Barbosa, quando eles foram eliminados de maneira patética na Libertadores da América, eu coloquei o print agora há pouco. Coloco de novo aqui o que ele falou. Chorou e muito. Eles choram demais, eles reclamam demais, sendo que são um dos times mais ajudados do futebol brasileiro. O Palmeiras, desde que Abel Ferreira, desde que o seu auxiliar, eles foram a público e começaram a questionar a arbitragem, peguem aí o que aconteceu com o Palmeiras nos jogos posteriores. Uma falta que não existiu, que gerou gol contra o Cruzeiro. Um gol do Vasco pateticamente anulado. Então, meus amigos, o errado do Bruno Lage foi ele na coletiva ter tido aquele ataque dele, né, de ter saído com rompante e não ter focado na arbitragem, não ter reclamado na arbitragem. E se a imprensa tivesse falado, tá reclamando. Não, tem que reclamar sim. O Botafogo foi assaltado sábado no estádio Newton Santos. O Botafogo, das duas últimas derrotas no Campeonato Brasileiro, em 2 jogos ele foi prejudicado pela arbitragem. Um dentro de casa e outro fora, contra Flamengo e Atlético Paranaense. Mostrei aqui no começo do vídeo. Qual a diferença que você teve nos 3 lances? A camisa do Flamengo. Por quê? Bruno Henrique fez a mesma coisa que o Jair do Vasco e o jogador do Atlético Paranaense. O que teve de diferença? Meu recado é pra você que fica com medo de reclamar da arbitragem, falando assim, não, mas isso foi o Bruno Lage. Bruno Lage tem culpa pra caceta pela derrota. Mas se a arbitragem não tivesse sido um comportamento tão bizarro, até mesmo com os erros do Bruno Lage, nós teríamos vencido o jogo. Porque quem fez a diferença deveria ter saído já do campo no primeiro tempo. Não caiam nessa pilha da imprensa que quer justificar, que quer impedir o nosso direito de torcedor do Botafogo das reclamações. Isso há muito tempo acontece. Alguns jornalistas, vocês sabem, não quero citar nomes aqui, mas tem alguns que, quando o Botafogo reclama, vai no teu Twitter para falar algo. E a gente não tá vendo nenhum debate, nenhum programa sobre o que aconteceu sábado, sobre os erros da arbitragem. Nós só estamos vendo, por culpa do próprio Bruno Lage, de sua intempestiva entrevista coletiva, falando da situação. Se ele tivesse batido na tecla na entrevista coletiva dos erros, talvez isso estivesse em debate. Só estamos vendo exaltações ao Flamengo. E o que aconteceu no estádio Newton Santos, das 2 cotoveladas do Bruno Henrique, do gol mal assinalado positivamente para o Flamengo e do segundo gol, que também teve uma falta no nascedouro da jogada, ninguém tá falando. Vocês estão falando o quê? O Botafogo vai cair de rendimento agora com as declarações do técnico. Mas o que aconteceu no estádio Newton Santos, só nós que estamos falando. Só nós que estamos batendo nessa tecla. E mesmo assim, alguns irmãos de camisa estão indo contra a gente. Estão com medo e com receios de serem zoados pelos rivais. É isso que eles querem. Eles querem nosso silêncio para que isso tudo continue acontecendo. Mesmo que com o Botafogo jogando mal, jogando bem, como aconteceu com o Atlético Paranaense lá atrás, onde nós não jogamos bem, mas tivemos um pênalti na última bola, eles continuam assaltando a gente. E o torcedor fica em silêncio. Não fiquem em silêncio. Por favor, eu peço isso para vocês. Tamo juntos, forte abraço e até a próxima. Valeu.